que você ia falar, Marco? Pergunta como, cara, como que você iniciou nessa carreira? Como que começou tudo? Falei, vou pegar esse microfone aqui e vou narrar. Como foi veio parar em Ribeirão, né? Que ele era É. de Presidente Prudente. Então, começou na velha história do jogo de botão, né? Porque eu era como muitos na vida, os meninos que não dava certo no futebol. Eu tentei jogar, mas era uma lástima. Foi um pouquinho assim, vamos dizer assim, suportável no futsal como goleiro. Mas de resto, cara. E aí você não dá certo no futebol e você não quer sair do meio. Você precisa inventar alguma coisa para não sair desse meio. Você é jogador de futebol de botão. E aí disputava alguns campeonatos lá do bairro, da escola e tal. E ali, quando você estava se preparando para jogar, você ficava ali treinando e tal. E ali surgiu, nesse momento de treinar, a história de narrar o jogo que você estava jogando ali, treinando. E ali foi a paixão por narrar futebol, começou ali. E você já tinha uma referência ali ou não? Sim, né? né? Começa imitando. Ali eu misturava tudo que eu conhecia, né? Tudo que eu conhecia ali de televisão, de rádio, Osmar Santos, Galvão Bueno, Silvio Luiz, da época, alguns mais antigos, enfim. E aí ali a gente se deliciava, porque ali você podia ser todos, né? Podia não, você era todos. Você era o narrador, você era o comentarista, você era o repórter, você era o jogador que dava entrevista. Poxa, cara. E ali foi surgindo e tal. E aí depois, o rádio, a magia do rádio, eu lembro do meu pai sentado na cadeira de área com o seu motorrádio cor laranja, que ele ganhou da minha mãe de presente num Dia dos Pais, lá na década de 80. E ele com esse rádio no colo e ouvindo futebol, ouvindo música, ouvindo programas musicais. E no carro também, o rádio do carro, que às vezes ele estava limpando o carro ali, ou tava o rádio ligado. E a gente começava a acompanhar, e aquilo era assim, era intrigante, porque eu ficava olhando para aquela caixa e ouvindo aquela voz que saía dali de dentro, imaginando como seria aquela pessoa que estava falando, e ao mesmo tempo imaginando como seria a minha voz saindo dali, daquela maneira. Então aquilo foi, sabe, entrando nas veias como o sangue circula, aquela coisa toda. Mas, nossa, eu quero fazer isso. Eu quero estar dentro desse negócio. E aí acompanhava programa de rádio de tudo quanto é jeito. Esportivo, musical, jornalístico. Enfim, pra você ter uma ideia, eu fiquei enterrando o Tancredo Neves um mês. Agora, recentemente, fez aniversário da morte do Tancredo Neves, né, 21 de abril, né, que foi o primeiro presidente pós-ditadura, não foi eleito diretamente, foi eleito por um colégio eleitoral, mas foi o primeiro presidente civil pós-regime militar. E aí foi uma comoção muito grande, porque ele não conseguiu assumir, ele teve um problema sério de saúde, acabou falecendo e tal, e foi uma coisa assim que, cara, eu não lembro de ter visto alguma coisa parecida até então, no que diz respeito à cobertura jornalística, a comoção do povo no velório, no cortejo fúnebre, né? E ali eu vi aquilo, eu queria fazer igual. Eu, menino, e peguei lá um monte de coisa. Eu tinha caminhão de brinquedo, de bombeiro, colocava lá uma caixa em cima e aquele caminhão botava... Ia narrando, como eu estava vendo na televisão. Narrando o cortejo. Narrando o cortejo. E, cara, e aquilo foi apaixonando. E, pô, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E aí, um belo dia de 1994, eu tive a oportunidade de ser conduzido por um colega, depois se tornou um grande amigo, meu primeiro padrinho de rádio, que foi o Marcos Chicalé, que é jornalista, radialista, ele é assessor de comunicação da Secretaria de Esportes lá de Prudente, e ele era radialista já, repórter e tal. E um dia eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e falei para ele da minha vontade, eu vou te levar lá na rádio, lá. Não acredito que você vai fazer isso. E ele me levou
e me apresentou para os diretores lá do departamento esportivo e eles falaram, você tem vontade, você gosta? Né? Aí, pô, achei que... deixa aí seu telefone, pô, não vão ligar para você. Então, não, acabou. Aí eu fiquei acompanhando o programa de esportes lá. Terminou o programa de esportes, né? Despedida. Um dos diretores falou, vamos ali no estúdio ali, gravar um pilotozinho, vamos ver como é que você se sai. Aquilo eu tremi de cima e embaixo. Falei, pô, não é... caramba, eu achei que os caras iam de repente pegar meu telefone aí. Pedir uma fita. Pedir uma fita. Não, vamos lá. Me deu uma página da Gazeta Esportiva, o jornal Gazeta Esportiva, que tinha, que era referência no jornalismo esportivo impresso. E lá tinha uma tabela de jogos da rodada, os resultados e a classificação. Aí ele falou, você vai ler, você vai gravar e você vai fazer como se você estivesse dando a informação desses jogos aí, passando os resultados e essa classificação que está do lado. E aí foi gravado numa fita de rolo. Agora nós vamos analisar aqui, depois a gente te liga e tal. E aí, passado alguns dias, eles me chamaram. E aí eu comecei como, você vai começar aqui com a gente como rádio escuta, vai ouvir. A gente ficava numa sala com 4, 5 rádios ligados em 5 diferentes emissoras. Porque naquela época não tinha internet. Em 94 ainda não tinha internet no Brasil. Então era ouvindo rádio. O que a gente tem hoje aqui do YouTube, internet, streamer, naquela época eram as ondas curtas, ondas tropicais, que eram ondas de transmissão, né, radiofônicas, que expandiam e iam além fronteiras. Ia para fora do Brasil. Quem tinha transmissor de onda curta, onda tropical, você chegava fora do Brasil. Entendeu? A gente chegou a receber carta da Romênia. Estava ouvindo. Cara, a rádio escuta até 2000 e pouquinho existia ainda, né? Tinha. Eu não sei como é que está hoje. É que a internet já mudou muito. Mas naquela época, a gente tinha que ficar ouvindo e passar informação, porque não tinha internet. E aí eram os rádios ligados lá na onda curta, porque também não tinham redes de rádio como a gente vê hoje. A CBN, por exemplo. É uma grande chancela, uma rede de rádio que tem afiliadas no Brasil inteiro retransmitindo a programação dela e tendo janelas locais. Naquela época não tinha isso. Eram as emissoras em São Paulo, Rio e tal. E no interior, as emissoras de cada cidade que se viravam com o conteúdo que eles tinham. E aí, para você ouvir, pegar uma informação e tal, era tudo pela onda curta, os rádios antigos que tinha. E a gente ficava nessa sala ouvindo e passando informação e tal. Aí fiquei um tempo ali até que surgiu a oportunidade, né? As coisas na vida, às vezes, acontecem algumas coisas assim que falei, poxa, mas tinha que ser desse jeito. Um colega teve um problema sério de saúde, ficou afastado. Era o plantão esportivo. E aí foi tudo muito rápido. Ele teve um problema e teve que ficar internado e tal. E não tinha quem colocar. E os caras falaram, é você que vai. E aí fui como plantão esportivo em 94. Foi no ano do tetracampeonato, o ano da morte do Senna. Né? Primeiro a morte do Senna, em 1º de maio. Depois o tetracampeonato mundial nos Estados Unidos, em julho, né? E foi ali que eu comecei, nesse ano. E aí tive a oportunidade como plantão esportivo e fui tocando até o fim do ano. No fim de 94... eu tive o privilégio de ser convidado para comentar um jogo final de um campeonato amador regional. Fui como comentarista. E logo na sequência, no começo de 95, já tive o privilégio de passar a ser repórter. E já com um grande presente de Deus, primeiramente de Deus e depois dos diretores da equipe esportiva, que me escalaram para transmitir, para ser repórter na Copa São Paulo de Futebol Júnior em São Paulo. Nós ficamos lá praticamente o mês de janeiro inteiro. Enfim, de lá para cá já são mais de 30 anos. Caramba. Bom. E as suas experiências atrás da rádio? Tem gente que não faz ideia de como funcionava, né?
Porque hoje a gente tem um MP3, a gente já solta um MP3, Tudo digital. tá pronto, é fácil fazer uma edição de um áudio, até mesmo de um vídeo, né? Como que era isso antes? Bom, na época, quando eu comecei, igual eu falei pra você, o meu piloto foi gravado num gravador de rolo. Você tem essa gravação? Ah, não tenho. Será que tem isso registrado? Não, Seria interessante, hein? Seria, não acho que não tem. Eu tenho alguma coisa guardada mais antiga aí, mas não... Então era gravador de rolo tal, e aí o que acontecia? As produções gravavam todos nesses gravadores, nas fitas de rolo, e depois existiam uns cartuchos que você ali montava os cartuchos com vinhetas, com comerciais, com vinhetas de abertura e encerramento de programas, trilhas, era tudo ali. E o disco, que se usava muito, o bolachão, o LP, o disco de vinil, que também foi usado muito para soltar, para colocar no ar chamadas, vinhetas também, que eram gravados numa faixa única. Mas essa época já tinha sido um pouquinho atrás. Eu já peguei essa época da cartucheira, que se montava, a gente montava, os técnicos montavam as cartucheiras com as fitas de rolo. E eu me lembro das gravações de chamadas de futebol, cara. Os caras eram muito bons. O que eles faziam? Eles gravavam, e era tudo assim, na unha ali, na hora. Botava para gravar e depois fazia a montagem cortando a fita. Esperava passar. Exatamente. Passava no cabeçote do gravador e quando passava ali, eles paravam e puxavam onde estava passando. Era coisa de, assim, cirúrgico. Cortava e emendava com o outro e aí quando botava no cartucho, cara, você não via, parecia o que faz hoje no computador. Guardadas as devidas proporções, claro. Mas, cara... Era uma edição feita na mão. Na mão. E o disco que você tinha que colocar a música? E lá nos primórdios não tinha escuta. Era só o que ia pro ar. Você não tinha uma escuta, um retorno, um kill, que se chama hoje o kill. No preview? Não preview, nada. Era, o cara olhava lá na faixa e pumba, meu. É lá que tem que ser. E o pessoal se acostumou tanto que era preciso. Não tinha um rabicó, nada, era do jeito que colocava. Aí depois surgiu as mesas de áudio, os consoles de áudio surgiram já com um pouco mais de tecnologia, com esse retorno, com esse kill que você poderia fazer um preview fora do ar lá e aí colocar no ponto a música, até as próprias vinhetas. Tal. Mas no comecinho eu peguei essa época, eu fui operador de áudio na madrugada. Eu fui operador de áudio na madrugada e a gente soltava a hora certa. A gente não podia falar, porque o operador naquela época não falava. Aí depois surgiu, na época do FM, o DJ, o disc jockey, o operador que era locutor, que virou locutor e tal. Sim. Mas naquela época que eu comecei ainda não tinha isso, era muito pouco. E a gente não podia falar, e a gente soltava gravado até a hora certa. De tanto em tanto você tinha que soltar a hora. E na madrugada, música, informação. E foi uma época que o rádio tinha um apelo, assim, ainda tem. O rádio teve que se reinventar, e eu acho que se reinventou bem na era de TV, depois internet, né? O rádio se reinventou bem. Eu tenho essa concepção, porque ele continua firme, forte, vivo mais do que nunca. Só que ele teve uma época que ele era soberano e o apelo era incrível. Madrugada, cara. A gente estava ali trabalhando, o telefone tocando. O cara abrindo padaria 3h30, 4 horas da manhã, o outro saindo, porteiro, outro... e conversava com a gente. E se tinha um locutor no ar, algumas emissoras tinham locutores ao vivo, pô, aí era aquela resenha. Não, põe ele no ar aí. O que você está fazendo? Não, estou na portaria. Põe no ar aí. Botava, o cara ficava conversando lá, uma maravilha. Entendeu? Então, eu peguei essa época aí. E eu me lembro quando chegou na emissora o primeiro aparelho de CD, em 95. Aparelho de CD com os discos, o compact disc, que nós começamos a usar. O que veio primeiro, o CD ou aquele MD? O CD. O CD acho que o CD foi acho que mais ou menos junto ali, mas eu acho que... porque foi muito rápido quando começou a vir as tecnologias. Isso, aí depois foi mais ou menos que engatilhando, né?
Mas eu me lembro primeiro do CD. O MD eu vim conhecer aqui em Ribeirão, não conhecia lá na época, em Prudente. Conhecia aqui, aí depois aí digitalizou. Eu me lembro quando foi instalado o primeiro software de programação, e de reprodução e execução em 1998, na emissora que eu trabalhava na Prudente, né? Eu me lembro até o nome, era InfoAudio. Foi o primeiro software desenvolvido para substituir as cartucheiras, o gravador de rolo, os discos, porque aí começaram a se gravar as músicas e as vinhetas, e aí o computador já chegou arrebentando, né, com tecnologia e tal. Mas mesmo assim ainda se usava, mesmo com o software ainda se usava disco, se usava, né? Porque era tudo muito novo e o pessoal não queria arriscar. Fazer a transição. E a transição foi de certa forma, gradual, um tanto quanto lenta e cautelosa. Mas eu peguei essa época aí, as mesas, os consoles de áudio enormes, com vários canais, e parecia um painel de aeronave, sabe? Aquelas luzes, você mudava, aí tudo manual, né? Tudo. Mas eu li que você perguntou aqui, Michael. Realmente, CD veio primeiro. No Brasil, os primeiros CDs chegaram em 87, os primeiros, né? Aí já o MD, que é o mini disc, que é uma versão menor ainda, foi a partir de 91 entre 91 e 92. Um pouquinho depois. Mas isso nas capitais, nos grandes centros. Igual, por exemplo, você falou do CD em 87, aí? 87. Eu fui conhecer CD, pegar um aparelho de CD, um disco, um compact disc, em 94, 95, cara. Olha, olha a diferença aí, 7 anos depois. Sim. Mas já tinha, nos grandes centros já estavam chegando, tal, aquela coisa. É igual o computador, aquele computador da tela lá que tinha as letras verdes. Fósforo verde. Então, eu me lembro de estar na casa de um primo meu, inclusive, infelizmente, já falecido hoje, o Janguinho, o João Carlos, na cidade de Assis, no interior de São Paulo. E foi ali na casa dele, naquele dia, que eu tive o primeiro contato com um computador, um microcomputador. Era uma tela, um monitor de tubo, né? Atrás era laranja, e a tela assim, e aí quando ligava, era aquelas letras verdes. Né? Só texto. Só texto. E onde sim, claro, tinha um processador de dados, aquela coisa, armazenamento de dados, né? Mas, enfim, aí veio a fantástica evolução, né, cara? Só quem pegou a transição sabe, né? Nossa geração, até eu, assim, né? Porque você vê depois de mim, já anos... De quem é de 98 pra cá, igual meus irmãos, por exemplo. Anos 2000 pra cá, acho que não sente tanto essa transição, né? Já a gente que é de antes, a gente vê claramente, né? Como surgiu o meu primeiro contato com internet, eu me lembro, foi no último ano da faculdade de jornalismo, em 1999. E aquele barulhinho que marca, né? Um gatilho assim que você ouve. Internet de escada. Transmissão de escada, rádio, era lento pra caramba, mas era um negócio assim, fantástico, né? Só o barulhinho dava prazer, né? Exatamente. Era um negócio muito novo e bonito, né? Sim. Que a gente... Interferência nas caixinhas. Andava ocupado. Verdade. Andava ocupado. Eu lembro que... Quem usava o telefone, né? Usava. Só podia, tinha aquele negócio que usava. Ou você usa a internet ou libera Usa usar o telefone. E era caro também. Eu lembro que era caro. Vou ficar... igual a história do telefone, da linha telefônica. Era um negócio caríssimo ter um telefone à linha. Lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, meados dos anos... Era um bem, né? Nossa. Igual um carro hoje em Teve dia. gente que vendia linha telefônica lá e comprava casa. Ah, terreno. Eu lembro da minha mãe ficar na fila da CETERP, no Quintino 2, pra comprar uma linha telefônica. Comprar a linha. Olha aí. E aí depois a história do celular. Eu lembro do celular, o tijolão, 1994, foi quando eu vi um primeiro aparelho celular que tinha uma linha, tá, um negócio também caríssimo, um negócio maluco. Poxa vida, era aquele aparelho gigantesco e que você pegar hoje a diferença. Era fantástico. Poxa, e falava, hein? Falava nos mais longínquos becos possíveis, né? Porque era um negócio assim
Realmente. Chamava atenção, né? Pra nós que não conhecíamos. Conta pra molecada hoje e fala, não é possível, é desse jeito. A bateria Eles nem daquela entendem hoje em dia. Exato, não entende, não consegue A transição. entender o que é isso. Que doideira, né, cara? Pra meus filhos, eles a primeira vez que eles começaram a ver, assim, ter contato com TV e tal, eles já chegaram como? Digital. Achando que é touch. Touch, é. Falei, caramba, como é que viu isso? Porque viu a gente no celular, isso aqui é tela, né? Já vai na TV batendo, não é touch. E a minha filha, ela tem 6 anos, né? Até uns 2 anos atrás, ela não sabia nem o que era TV normal. Ela achava que toda TV é YouTube. Exatamente. Aí quando ia na casa, por exemplo, da avó da minha esposa, da minha avó, não tem, não é Smart TV, TV normal. TV fechada. Tá passando um desenho na cultura. Beleza, intervalo. Ela fala, pai, põe no desenho. Não tá no intervalo. Mas como assim? Põe no dedo, não tem como pôr? Não é no YouTube, não. Tem que esperar, é TV normal. Comercial. Comercial. Nossa. Eles não entendem, né? Tipo assim, que a cabeça de hoje é diferente, né? Não é... Vocês não eram livres? É mais ou menos assim. Que loucura, né, cara?